Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus e o amor de Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima de Jesus, envolva os nossos corações e os nossos sentimentos. E na noite de hoje, nós vamos fazer uma reflexão em cima do tema: por que os espíritas são contrários ao aborto? É claro que nós sabemos que esse é um tema delicado, polêmico e que pode ser muito sensível para algumas pessoas. Mas eu quero deixar muito claro, desde já, que ninguém está aqui nem para julgar e muito menos condenar quem quer que seja. O nosso único objetivo é o esclarecimento. E, na verdade, há 7 anos atrás, eu estive aqui, nessa casa, e eu falei sobre esse assunto. Alguém poderá questionar, mas então por que você hoje voltou a falar sobre esse mesmo assunto? É que em 7 anos muita coisa aconteceu. E, nesse momento, o Brasil está passando por um momento muito grave. No dia 16 de janeiro de 2023, ou seja, 1 ano e 2 meses atrás, apenas 16 dias depois da posse, o atual governo, em silêncio, sem consultar a sociedade, o atual governo retirou o Brasil do Consenso de Genebra. Mas o que é que vem a ser esse tal de Consenso de Genebra? O Consenso de Genebra é uma aliança internacional constituída por mais de 3 dezenas de países que lutam contra o aborto criminoso. E, para não ter dúvidas, para não ter questionamento a respeito dessa saída tão suspeita do Consenso de Genebra, foi feito uma nota conjunta assinada por 5 ministérios ao mesmo tempo. O Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Saúde, da Mulher, da Cidadania e, acreditem, o Ministério dos Direitos Humanos. Mas quais que são as consequências da saída do Brasil dessa aliança internacional? As consequências é que essa saída tão suspeita não abre apenas um caminho, mas abre
uma estrada pavimentada para que dentro de pouco tempo seja liberado o aborto no Brasil. E tudo isso porque as pessoas não têm ideia do trabalho, da importância e do número de espíritos superiores que são envolvidos para fazerem o planejamento reencarnatório para que um espírito tenha a oportunidade de animar um corpo físico aqui na Terra. E para que nós tenhamos uma pequena ideia do que significa todo esse trabalho, para nós termos uma pequena ideia, nós vamos fazer uma viagem para o passado, para a nossa última encarnação, não essa, a que nós estamos vivendo, a última que nós tivemos. E num momento muito especial daquela encarnação, os seus últimos instantes, os últimos momentos daquela existência. Então, vamos imaginar um cenário. Nós estávamos muito doentes, muito enfermos, deitados em uma cama, sentimos as nossas forças se acabarem, fechamos os olhos como se nós fôssemos entrar num sono muito profundo e desligamos, desencarnamos. Mais uma vez, nós demos entrada no mundo espiritual. E digamos que nós não éramos pessoas extremamente maldosas, pessoas muito más. Nós tínhamos algumas pequenas qualidades, na verdade muito poucas, mas elas foram muito importantes naquele momento, porque nós não ficamos vagando no umbral, nas regiões espirituais inferiores. E em pouco tempo nós fomos resgatados pelo nosso anjo da guarda, por familiares e amigos que já se encontravam no mundo espiritual. E fomos levados para um abrigo abençoado, uma colônia espiritual. E naquela colônia nós fomos muito bem acolhidos, com muito amor, com muito carinho, e em pouco tempo nos restabelecemos, nos reequilibramos e novamente tomamos posse da nossa personalidade. E naquele ambiente de paz, de tranquilidade, muito favorável às meditações, às reflexões, naturalmente nós começamos a fazer uma análise daquela encarnação que nós havíamos acabado de concluir. Passamos a analisar onde nós fomos bem, onde nós acertamos,
onde nós saímos vitoriosos em cima de alguns dos nossos muitos defeitos morais. Mas, principalmente, passamos a analisar onde nós erramos muito, onde nós falhamos, onde nós fracassamos completamente diante das leis de Deus. E não foi preciso uma análise muito aprofundada para constatarmos que as nossas piores quedas sempre estavam relacionadas ao nosso orgulho, à nossa vaidade e o nosso egoísmo. E aí ficou muito claro diante de nós que enquanto nós tivermos no nosso coração, enquanto nós tivermos na nossa alma o orgulho, a vaidade e o egoísmo, nós não teremos acesso aos planos espirituais superiores, moradia dos eleitos e dos bem-aventurados, dos espíritos puros. Não. Enquanto nós tivermos no nosso coração, na nossa alma, o orgulho, a vaidade e o egoísmo, nós continuaremos aqui, presos, como se tivéssemos os pés chumbados nas faixas de vibrações mais próximas da Terra. E foi nesse momento que os nossos olhos espirituais se abriram e compreendemos que se nós temos o objetivo, a pretensão de um dia habitarmos aquelas esferas elevadas, nós teríamos que iniciar uma verdadeira e profunda reforma íntima no nosso coração. Nós teríamos que nos tornarmos pessoas melhores, mais fraternas, mais evangelizadas e mais ajustadas de acordo com as leis de Deus. E como o nosso objetivo era verdadeiro, era real, nós queríamos nos tornar pessoas melhores, naquele tempo nós iniciamos esse grande trabalho interior. Trabalho esse que reflete até os dias de hoje. Nós passamos a trabalhar no bem, a ser úteis, a estudar, a nos aprimorarmos, sempre visando um dia ser digno daquelas moradas luminosas. E assim passaram-se os anos naquela colônia espiritual. Até que um dia fomos avisados para nos prepararmos, porque a nossa futura encarnação, essa a que nós estamos vivendo, estava próxima.
E assim, sob as bênçãos de Deus e os votos de sucesso do nosso anjo da guarda, dos familiares e dos espíritos amigos que continuaram no mundo espiritual, nós viemos para mais uma encarnação aqui na Terra, para mais uma experiência em um corpo material. E, de uma maneira bem simplificada, existem 2 tipos de encarnação: a de expiação e de provas, que é a imensa maioria, inclusive o nosso caso, quando espíritos imperfeitos nascem aqui na Terra com o objetivo de aprender, de evoluir e de quitar dívidas do passado. E o segundo caso, que é uma fração muito menor, quando espíritos superiores encarnam aqui na Terra em missão, igual à história que eu vou contar. Jeú, um espírito elevadíssimo, habitante das esferas superiores, um assessor direto de Jesus, recebeu uma missão de encarnar aqui na Terra para reavivar os ensinamentos de Jesus, que estavam sendo muito deturpados, muito corrompidos, e ao mesmo tempo ajudar no progresso da nossa humanidade. E como Jeú era um espírito muito elevado e tinha muitos créditos diante de Deus, ele tinha a liberdade de escolher onde, quando e como ele quisesse encarnar. E nesse meio de tempo, Jeú sentiu nas fibras puríssimas de seu espírito superior, Jeú sentiu uma vibração que vinha lá da Terra, mas era uma vibração de tanta dor, de tanto sofrimento e de tanta necessidade, que Jeú firmou a sua mente divina naquela vibração e viu lá na Terra, viu um homem ajoelhado, aos prantos, pedindo com toda a força do seu coração, pedindo a misericórdia de Deus, para que Deus enviasse uma luz, para que Deus enviasse uma graça, para lhe ajudar nos problemas tão difíceis que ele estava vivendo. Jeú se emocionou profundamente com o sofrimento daquele homem, e naquele mesmo instante ele decidiu que iria nascer aqui na Terra como filho daquele homem, porque ele sabia
que com a experiência espiritual que ele possuía, ele sabia que ele tinha todas as condições de ajudar aquele homem a resolver todos os seus problemas. E ao mesmo tempo cumprir a missão que havia recebido, de reavivar os ensinamentos de Jesus e ajudar no progresso da nossa humanidade. E assim foi feito. Algumas semanas mais tarde, a esposa daquele homem veio até a sua presença, feliz, para contar a grande novidade, que ela estava grávida, que ela estava esperando um filho seu. O homem, quando ouviu essa notícia, ele fechou completamente o seu semblante e disse: já não chegam todos os problemas que eu estou vivendo, ainda vem você dizer uma coisa dessas? Não haverá discussões, você vai ter que abortar essa criança. E assim, Jeú volta para as esferas celestes, igual uma estrela solitária, e diz: eu era a luz, eu era a graça que desceu dos céus, eu era tudo o que aquele homem pediu para Deus. Vejam bem, Jeú, devido à sua imensa grandeza espiritual, Jeú não guardou nenhum sentimento inferior contra aqueles que seriam os seus futuros pais. Apenas a decepção de ter falhado na sua missão. Mas nós precisamos saber que espíritos inferiores, mas que já compreenderam a necessidade da mudança e que colocam todas as suas esperanças na próxima encarnação. Esses espíritos, quando são abortados, eles podem passar a ver aqueles que seriam os seus pais como seus algozes, como seus homicidas, e aqueles que poderiam ter sido excelentes filhos se transformarem em inimigos perigosos, em obsessores terríveis. É muito bom a gente guardar esse alerta. Há alguns anos está tramitando no Congresso Nacional o projeto de lei PL 882/2015, que se refere à liberação do aborto no Brasil. E esse projeto só não se tornou lei até agora devido às lutas de algumas entidades em
defesa da vida. E também, devido à pressão da Igreja Católica, dos espíritas e principalmente da bancada evangélica na Câmara Federal. Mas por detrás dessa lei existem interesses terríveis. Por quê? Nós estamos sabendo que nos dias de hoje, nos dias que nós estamos vivendo, a terra, a nossa terra, verdadeiramente está passando de um planeta de expiação e de provas para um mundo de regeneração. E uma das principais consequências dessa transição planetária é a grande separação das almas que irá ocorrer. Os bons serão separados dos maus, o joio do trigo, os bodes das ovelhas. E nesse processo, bilhões de espíritos perversos, de espíritos cristalizados no mal, de espíritos muito comprometidos com as trevas, aqui na Terra, eles não poderão mais encarnar. Eles serão levados, eles serão degradados para mundos distantes, mundos áridos, rudes, difíceis, muito difíceis, onde terão que recomeçar a lição do amor que aqui na terra Jesus nos ensinou, mas que eles teimaram em não aprender. Mas acontece que as grandes lideranças das trevas, eles estão sabendo, eles estão conscientes dessa grande movimentação planetária. Por quê? Porque eles estão vendo que dia a dia os seus imensos exércitos do mal estão diminuindo, estão desaparecendo os seus componentes e lentamente eles estão sendo recuados para suas últimas trincheiras, para suas últimas linhas de defesa. E essas grandes legiões das trevas, eles estão dispostos a lutarem com todas as suas armas e com todas as suas forças para tentarem manter os seus antigos domínios do mal. E uma das armas mais poderosas que as trevas têm em mãos é o aborto criminoso. Por quê? Porque nós estamos sabendo também que nos dias de hoje
Terra passar de um planeta de expiação e de provas para um mundo de regeneração, para que a Terra possa subir um degrau na escala dos mundos, nos dias de hoje, milhões de espíritos elevadíssimos, espíritos de escola, assessores diretos de Jesus, estão se preparando para encarnarem aqui na Terra. E serão esses grandes espíritos que daqui 25, 30 anos serão as grandes lideranças que irão implantar definitivamente aqui na Terra um mundo de regeneração. São esses grandes espíritos os responsáveis pela nova era espiritual da nossa humanidade. São eles a nova geração predita por Kardec há 160 anos atrás. E isso as trevas querem evitar a qualquer custo, influenciando negativamente a sociedade, as instituições, a mídia corrupta e principalmente os políticos, para que o mais rapidamente possível eles aprovem essa lei criminosa, seja liberado o aborto no Brasil e com isso o maior número possível daqueles grandes espíritos venham a serem abortados e assim falhem em sua missão, igual aconteceu com Jeú. Portanto, cabe a cada um de nós, não apenas os espíritas, mas a todos os homens de boa vontade, lutarmos contra essa lei criminosa. Porque nós temos a missão de ajudarmos, de protegermos esses grandes espíritos nessa fase de gestação, em que eles são frágeis, que eles dependem de nós, para que eles possam nascerem com segurança e com tranquilidade para cumprirem a missão dificílima que receberam das mãos do nosso próprio Pai Celestial. E, ademais, agradecermos aos nossos pais, porque nós somente estamos aqui reunidos nessa noite porque eles não nos abortaram. Agradecermos principalmente às nossas mães, muitas delas mulheres simples, humildes, mas que quando ficaram sabendo que estavam grávidas, que estavam nos esperando longe, muito longe de pensarem em nos abortar, se sentiram felizes, se sentiram agraciadas, como diziam os meus avós no lugar onde eu nasci, per una grazia ricevuta, por uma graça recebida.
E para encerrarmos, eu vou contar uma história de amor, de fé e de muita confiança em Deus. Uma noite, faz bastante tempo, uma noite eu perdi o sono. E vira para lá, vira para cá. Quando foi 2 horas da manhã, eu não aguentei, levantei, fui na sala, liguei a televisão, naquele tempo nem controle remoto não existia, e sintonizei na Rede Vida, uma emissora da Igreja Católica. E estava começando um programa de entrevistas. E a entrevistada era uma médica ginecologista que trabalhava em um grande hospital na cidade de São Paulo. E a médica contou que um dia chegou em seu consultório uma senhora de uns 34 anos que estava grávida e que queria fazer o pré-natal. A médica pediu todos os exames e constatou que a criança tinha anencefalia. Anencefalia, para nós aqui, de uma maneira bem simplificada, bem leiga, anencefalia é uma doença em que a criança desenvolve todos os seus membros exteriores, desenvolve os seus órgãos internos, mas não desenvolve o cérebro. Então, essa criança não tem sobrevida. Ela vem a óbito, pelo menos naquele tempo. Essa criança vem a morrer poucas horas depois do seu nascimento. A médica disse para a senhora que uma gravidez consome uma energia muito grande da mãe e gera um estresse muito grande em todos os familiares em volta. Como aquela gravidez não teria uma finalidade positiva, era certeza que a criança iria morrer poucas horas depois do seu nascimento. Para evitar todo esse estresse, a melhor coisa a ser feita era abortar naquele momento. A mulher disse que isso ela não faria jamais, que a sua criança era uma bênção de Deus e que ela não sabia nem como e nem porquê, mas ela tinha certeza que a sua criança tinha uma missão aqui na terra. Diante de uma firmeza como essa e de um argumento tão firme, a médica não questionou nada, ficou quieta. A mulher não faltou de nenhuma das consultas marcadas e tomou religiosamente todos os remédios ministrados pela médica. E ela sempre dizia que a sua criança tinha
uma missão aqui na terra. E assim passaram-se os meses, até que chegou o grande dia e a criança nasceu. E a mulher pediu para a médica se não era possível, ao invés da sua criança ser levada para uma UTI ou um berçário, se não era possível a sua criança ficar em seus braços naquelas poucas horas que ela tinha de vida. A médica, tendo convivido todos aqueles meses, ela adquiriu um carinho, uma simpatia e um respeito muito grande por aquela mulher de princípios tão elevados e tão nobres. E mesmo contrariando um pouco as regras do hospital, a médica consentiu, permitiu que a criança ficasse nos braços da mãe naquelas poucas horas que ela tinha de vida. E nesse momento, a médica foi chamada para uma emergência. Algumas horas mais tarde, a médica voltou ao quarto e viu que a criança estava tendo os seus últimos estertores. A criança estava morrendo. A médica se aproximou da cama e disse para a mãe que ela havia acabado de fazer um parto de emergência, que havia nascido uma criança linda, mas que precisava urgentemente, precisava imediatamente do coraçãozinho de um doador. A mãe abraçou com todo o seu amor a sua criança, agora já morta, beijou aquele rostinho ainda quente e entregou para a médica dizendo: vai com Deus, era para isso que você veio, essa era a sua missão aqui na terra. Meus irmãos, eu agradeço imensamente por mais essa oportunidade desse abraço fraterno nessa casa de luz. Muito obrigado, muita paz para todos. Amém.